Olá pessoal, esse é um dos primeiros vídeos de 2023 que eu já tinha meio que desistido de fazer esses vídeos, mas senti ainda a necessidade de voltar a fazê-los, porque primeiro que tenho pessoas inscritas no meu canal que assistem e em função do acúmulo dos conhecimentos que eu estou adquirindo e vou continuar adquirindo ao longo da vida, que esse é o processo da nossa cognição, né? É inevitável que a gente não tenha vontade de alguma forma expressar isso e compartilhar isso, porque eu sou dessas que acredito que o conhecimento precisa ser compartilhado. Ele realmente precisa, em função de todos os acontecimentos que a gente já iniciou em 2023 politicamente pulsante aqui no Brasil, no mínimo. Então acho que quando a gente tem algum tipo de saber é sempre bom compartilhar, principalmente porque eu sou uma consumidora de conhecimento e quero que as pessoas que eu acredito continuem publicando e continuem falando e que não se calem de nenhuma maneira. Então, naquilo que eu puder contribuir, no pouco que eu puder contribuir, farei. E 2022 foi um ano muito cheio de novidades para mim. Eu me aposentei como professor de inglês na área acadêmica e voltei para a sala de aula como estudante do curso de Direito e aproveitei muito o curso. E algumas novidades, né, assim, em termos de tecnologia que eu adoro também. Eu utilizei essas placas, né, que é o aparelho invisível, e meus dentes estavam meio tortos, assim, super recomendo, que eu acho que é daquelas invenções, eu que tenho me dedicado ao estudo de criatividade, inovação, acho que essa é uma inovação bastante significativa na área odontológica, porque assim, é muito rápido. Eu me lembro quando os meus filhos usaram o aparelho, eles levaram um tempão, assim, anos para consertar os dentinhos, e agora com esses aparelhos invisíveis, 8 meses que eu usei, um pouco mais de meio ano, e meus dentes voltaram a ficarem alinhados e retinhos. Então acho que é uma maravilha. É meio caro ainda, espero que isso abaixe o seu valor, mas e seja mais disponível, né, a maioria das pessoas, mas realmente é uma daquelas inovações que vão, acho, reformular, porque as pessoas não terão mais problemas dentários, assim, né, de não dentários, né, mas pelo menos de alinhamento da arcada dentária. Eu voltei a estudar violão também, que eu sou uma apaixonada por música, sempre fui daquelas que nem as pessoas faziam ao estudo de inglês. Começava a estudar inglês, começo a estudar no violão eu fui assim, começo a minha vida inteira. Agora voltei às aulas, agora em 2023 parei, 2022 final de voltei às aulas. Então vários projetos que ficaram parados em 2022 e eu tô tentando retomar agora, porque a gente é cheio de vontades, né? Mas um dos projetos também que ficou, então, além dos vídeos, né, que eu quero propor a discussão sempre da ciência cognitiva e a ciência do conhecimento, e o meu assunto é conhecimento, que é o assunto que eu mais gosto de falar e estudar e discutir. E ficou pendente no final do ano passado, eu fiz uma disciplina de Direito Constitucional, e falando com o professor, a gente viu esse artigo 101, que diz o seguinte: o artigo 101 é do Supremo Tribunal Federal da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. E a gente discutia, então, o que é um notável saber e uma reputação ilibada diante de tantos escândalos que a gente vê em termos de políticos, em termos de todas as questões que aconteceram, né, nessa transição política de um governo para o outro no início do ano. Eu fiz bastante coisa no passado, tive longas, me dei o direito de tirar longas férias esse ano, mas agora realmente me deu vontade de estudar veementemente e começar a produção intelectual de novo.
E aí tinha me proposto desde o ano passado, então, discutir, me debruçar sobre o que é um notável saber e uma reputação ilibada, que são coisas que vêm se modificam ao longo dos anos, ao longo do tempo, em função também de que o conhecimento avança. Então, o que antigamente poderia ser uma reputação ilibada ou um notável saber pode ter se modificado hoje, certo? E então, além disso, que são coisas que eu pretendo discutir ainda esse ano, até porque eu mesma reconheço assim de que lugar falo a ponto de poder discutir o que é um notável saber. Porque para fazer essa discussão a pessoa tem que se considerar também uma grande conhecedora. Então, afinal de contas, quem sou eu para poder discutir isso? Bem, eu tenho uma formação também de linguística que posso discutir, por exemplo, semântica. Mas é óbvio que farei isso com um arcabouço teórico de todas as áreas que me chegam, que é a da linguística e a do próprio direito, da qual eu agora me debruço, né? E pensando, eu também agora há pouco li um texto de uma ex-colega, professora de uma universidade, e ela discutia o pensamento socrático, que é o só, quando ele chega finalmente ao conclusão, eu só sei que nada sei, e é um pouco desse lugar que eu tô começando agora na área do direito, né, que sei ainda pouco sobre direito, mas sei algum conhecimento mais robusto, talvez, da área de linguística, mas me sinto um pouco nesse lugar também, só sei que nada sei. E principalmente, assim, venho até um pouco tristemente de falar sobre esse assunto, uma amiga, não uma amiga pessoal minha, mas uma amiga de minha mãe, que foi assassinada esse final de semana. E a família ficou muito triste, porque era uma pessoa que convivemos faz bastante tempo, né, mais de uma década, mas ficamos bem tristes porque a forma como essa mulher ela foi assassinada por não sabe se um funcionário ou talvez alguém enfim, de relações afetivas dela, né? Mas de uma forma bastante brutal. E essas coisas que a gente fica, né, realmente surpreso, porque muitas coisas nós de fato não sabemos. A gente parte sempre como é que ela, né, uma pessoa mais velha, de bastante conhecimento também, não imagina que alguém que está muito próximo a ela vai cometer um crime desses, né? Então, essas coisas, a área do direito tem que pensar, é o que a área do direito pensa, não é? Em que medida o saber envolve aquilo também que é desconhecido e que não é revelado e que subjaz aquilo que nós conhecemos. Como julgaremos isso, mas isso também é alguma coisa que a linguística pensa. Então, esses assuntos devem surgir nessa minha discussão sobre o que é notório saber, e pensando que, assim como Sócrates, muito pouco sabemos. A partir de agora, será essa discussão uma interface ou uma intertextualidade entre o direito e a linguística. Um beijo.